do 6º evento, patrocinado, então, pela Faculdade de Educação Paulistana dentro da Faculdade de Teologia, relacionado à religião, gênero e cultura, diálogos na contemporaneidade. Mas o tema para o qual eu fui desafiada pelo professor Rui Caetano para trabalhar foi a influência da cultura e da religião sobre o gênero, o que a Bíblia tem a ver com isto. Bom, eu sou antropóloga, e como eu sou antropóloga, eu não posso fugir também da antropologia, ainda mais falando de um tema como cultura, religião e gênero. E é por aí que a gente vai realmente começar o nosso estudo. Pensando nessas 3 palavrinhas que estão no tema geral, religião, gênero e cultura, e que estão também no tema de hoje, só que em ordem inversa, cultura, religião e gênero. Porque, afinal de contas, nesses 3 dias que vocês vão estar debatendo a respeito desse tema, essas 3 palavrinhas têm que ficar bem claras na nossa cabeça para podermos discutir nesses próximos dias também, não só hoje, como também nos 2 próximos dias, com 2 próximas palestras. Então, pensando assim, vamos começar tentando entender essas questões. Afinal de contas, cultura, religião, o que elas têm a ver com gênero? Essa é a primeira questão. Para entender isso, vamos pensar em cultura. Quando falamos em cultura, são tantos os aspectos envolvidos. Eu poderia estar envolvida com linguagem, alimentação, música, esporte, literatura, vestimenta, mas também gestos, atitudes, crenças religiosas, convicções, valores morais, filosofias, atividade de lazer, opiniões. São tantas as possibilidades que envolvem a cultura, e muito mais do que isso que aparece nos slides para vocês aqui. Esses são só alguns exemplos. São muitos os aspectos envolvidos. É por isso que, desde que a antropologia surgiu lá no século XIX, já tem se discutido como definir cultura. E até hoje, século XXI, ninguém conseguiu definir. Essa é a grande verdade. E por isso que eu trouxe algumas ideias, só para a gente começar a pensar a respeito disso. Uma ideia que eu gosto bastante vem de uma antropóloga chamada Ruth Benedict. Ruth Benedict, que trabalhou bastante a questão do relativismo cultural, que seria tentativa de enxergar as outras culturas através da visão da própria cultura, de como a própria cultura se enxerga, e não através de como nós vemos os outros, mas através de como o outro se vê. Ela diz que a cultura é uma lente através da qual o homem vê o mundo. Poderia dizer, então, que a cultura funciona como um óculos que a sociedade coloca em nós, um óculos que vai sendo construído no decorrer do nosso crescimento, no decorrer da nossa maturidade, através do qual a gente começa a observar o mundo e a criticar esse mundo, a valorizar esse mundo, a julgar esse mundo. E esse julgamento que fazemos do mundo ao nosso redor, através desse óculos cultural, na verdade, ele vai se definir através das nossas convicções, mas também através dos nossos valores morais e através também das nossas crenças religiosas. Quer dizer que aquilo que me é ensinado desde pequenina, desde que eu começo a entender o mundo e começo a receber ensinamento dos meus pais, dos meus avós, dos meus professores, que vão formando esses valores morais, vão formando meus valores religiosos, que vão criando convicções dentro de mim, que vão orientar as minhas atitudes. Esses valores, essas crenças, essas convicções, tudo isso formam a base dessa lente do meu óculos cultural. Lente com a qual, então, eu julgo aquilo que está ao meu redor, eu julgo o mundo. Pensando nisso, vamos agora ver uma outra definição, uma definição um pouco mais moderna, já que é de Ruth Benedict de 72. Vamos ver uma que é feita pelo Brooks Peterson. Brooks Peterson é o criador de um instituto que trabalha com antropologia intercultural, para colaborar com pessoas que trabalham com culturas diferentes daquelas nas quais eles cresceram. Por exemplo, para missionários, para professores, para até mesmo executivos que vão trabalhar em outros países, por exemplo, em outras culturas. Brooks Peterson já diz o seguinte, baseando-se já nessa questão toda desse óculos cultural, ele vai dizer que cultura é um conjunto relativamente estável de valores internos e crenças geralmente mantido por grupos de pessoas em países ou regiões menores,
e o impacto perceptível que esses valores e crenças têm no comportamento visível das pessoas. Vamos traduzir isso aqui. Então, principalmente, esses valores que formam o meu óculos cultural, que formam essa minha visão cultural, essa lente cultural, esse óculos cultural que eu me investi, com o qual eu visto, esses valores são internos, formados dentro de mim. Mas esses valores, apesar de serem internos, eles vão transparecer nas minhas atitudes, vão transparecer nas minhas escolhas, vão transparecer na minha maneira de vestir, na minha maneira de me conduzir, na maneira de sentar, na maneira de falar, na maneira com que eu me comporto com os outros. Isso tudo, então, forma a cultura. Mas, falando, então, já que falamos bastante de cultura, como é que eu posso dizer, então, agora sobre a religião? Que lugar a religião ocupa na cultura? Onde será, então, que a religião vai entrar nessa cultura? Nas crenças internas ou naquilo que são as atitudes externas visíveis que vão aparecer para todos? E pensando nisso, que eu gosto dessa imagem do iceberg. Todo mundo sabe, desde o filme do Titanic, que o iceberg tem uma pequena parte que fica na superfície, mas a maior parte do iceberg fica submerso abaixo d'água. Assim também acontece com a cultura. Existe uma parte visível, que são o quê? Nossos comportamentos e até mesmo as coisas que nós criamos, que são perceptíveis com sentidos. É aqui, na parte superior, que estaria, por exemplo, a linguagem, nossas vestimentas, que estaria a nossa literatura, a arquitetura, música, tudo aquilo que a gente pode perceber com os 5 sentidos, alimentação. Mas na parte inferior, na parte que fica interna na cultura, que não é tão perceptível, eu vou encontrar as atitudes, aquilo que baseia minhas atitudes, aquilo que gera as atitudes, que são as minhas opiniões, as filosofias de vida, meus valores morais e também minhas crenças religiosas. E observe que as crenças estão lá no fundinho do meu iceberg, lá no fundo do mar, no fundo da cultura, na parte basilar da cultura, na parte basilar desse iceberg. Ora, se a crença religiosa está lá no fundinho, isso já vai mostrar para a gente várias questões. Quer dizer que a religião, em cima dela, das crenças religiosas que nós pautamos todos os valores morais, é a religião que vai dar a base, por exemplo, as leis que vão ser criadas, porque as leis vêm dos valores morais, e os valores morais nascem das crenças religiosas. Da mesma forma, as nossas opiniões sobre o certo e errado, e como nós agimos com relação ao que nós achamos que é certo e o que achamos que é errado. Tudo isso, no final das contas, está embasado nas crenças religiosas. E é por isso que a gente pode dizer que a religião é uma das principais bases onde se assenta a cultura humana. Então, vimos um pouquinho sobre a cultura, vimos o lugar da religião na cultura, mas se a cultura e a religião influenciam no gênero, qual é o lugar do gênero na cultura? Para entender o lugar do gênero na cultura, voltamos a olhar aqui o nosso iceberg cultural. Percebemos aqui que existe, então, um momento onde temos comportamentos, objetos perceptíveis com sentidos, na parte visível, tudo aquilo que vemos facilmente na cultura, como nossas formas de sentar, forma de agir, forma de falar, como disse, arquitetura, alimentação, música, toda essa parte que com os 5 sentidos a gente percebe. E aquilo que está invisível, que só mesmo convivendo com aquela cultura, convivendo mais profundamente com alguém, que a gente vai começar a perceber, começar a entender melhor, que são as nossas atitudes, opiniões, as filosofias, os valores e as crenças. Mas e o gênero? Onde ele entra nisso tudo? Para entender isso, eu preciso fazer algumas distinções. A primeira distinção é separar status de papel. O que é o status com a questão de gênero? Status são as posições estabelecidas pelas pessoas na sociedade.
É uma posição ocupada pelo indivíduo na estrutura social. Que posição aquela pessoa tem na sociedade onde ela nasceu? Existem status que são atribuídos e status que são adquiridos. Os status atribuídos são aqueles pelos quais a gente não escolhe. Eles já nascem com a gente. Já não temos como modificá-lo, porque eles já aparecem claramente, independentemente da nossa vontade. Por exemplo, a família onde nascemos. Eu sou Lídice Meyer Pinto Ribeiro. Nasci na família Meyer Pinto Ribeiro. Eu não podia opinar, eu não quero ser Pinto Ribeiro, eu quero ser Silva. Não, eu nasci dentro dos Pinto Ribeiro, vou ser Meyer Pinto Ribeiro. É o status atribuído que eu recebi. Mas também meu status atribuído de mulher. Por quê? Porque eu nasci com os cromossomos XX, nasci com a genitália feminina, eu nasci mulher. Eu tenho um atestadozinho de nascimento que diz lá, nasceu uma criança do sexo feminino. O meu sexo é um status atribuído. O sexo masculino, sexo feminino, são status atribuídos. Depende dos cromossomos com os quais nascemos, depende da nossa genitália com a qual nascemos, nosso corpo que vem conosco. Mas existe o status adquirido. O que é o adquirido? São aqueles pelos quais nós competimos socialmente, aqueles pelos quais podemos nos esforçar para adquiri-los. Entre aqui eu posso ter, por exemplo, um emprego melhor, procurar progressão no meu emprego, eu posso procurar estudar, então a minha formação melhor, tudo isso posso adquirir pelo meu esforço. Terminando uma faculdade, eu tenho um diploma, aquele diploma me dá o status adquirido de ter aquela formação, percebe? Hoje em dia, as coisas estão mudando um pouquinho com a questão também do sexo. Por quê? Porque hoje é possível também modificar também a sua genitália cirurgicamente. O que não é possível modificar é o seu cromossomo. Então, fica uma situação, muitas vezes, uma pessoa tem um cromossomo feminino, mas fica com a aparência biológica, vamos chamar assim, masculina, ou vice-versa. Posso, então, modificar esse meu status? Posso até, inclusive, mudar o nome na minha identidade, através de uma prova concreta de que realmente sinto-me com o status masculino, embora tenha nascido com o status feminino. Então, vamos lá. Continuando essa ideia toda, e papel? O que tem o papel a ver com essa história toda? O papel social se refere aos direitos e deveres esperados para cada status, por aquela sociedade. Então, existe um papel social esperado para homens, por uma sociedade, como existe um papel social também esperado para mulheres. O que a sociedade espera de um homem, o que a sociedade espera de uma mulher, varia de cada sociedade, porque ele é socialmente estabelecido, são papéis socialmente estabelecidos. E por isso variam não só de uma sociedade para outra, de uma cultura para outra, como podem variar também no decorrer do tempo. Há tempos atrás, esperava-se de coisas diferentes de mulheres e de homens. Esperava-se, por exemplo, que o homem trabalhasse e sustentasse a casa. Hoje, uma mulher já trabalha e muitas vezes a mulher consegue até ganhar mais do que o marido e às vezes o sustento maior da casa é dado pela mulher. Mudou um pouquinho o que se espera também das mulheres. Então, o papel social pode mudar de sociedade para sociedade, cultura para cultura, mas também pode mudar no decorrer do tempo. Ok? Isso é importante. Algo também importante para termos todas as conversas no decorrer desses 3 dias de conversa sobre religião, cultura e gênero, é lembrar que nesses últimos anos, gênero e sexo deixaram de ser sinônimos. Hoje em dia, discute-se da seguinte forma: sexo é o termo usado para distinções anatômicas e fisiológicas entre homens e mulheres. Então, depende dos cromossomos, depende da anatomia, o sexo. Gênero tem sido utilizado para designar a construção social feita em cima do sexo biológico. Então, gênero atualmente está muito mais ligado a papel social
do que o status. Sexo está ligado a status e o gênero está ligado a papel social. Há tempos atrás, as duas coisas seriam sinônimos como status. Mas hoje aqui não vamos tratar diretamente sobre questões sobre identidade de gênero, por exemplo, que é uma das questões que tem sido mais debatidas por aqui, que é o quê? A experiência subjetiva de uma pessoa, como ela se sente em relação a si mesma, em relação aos outros gêneros. Isso não é o nosso caso, não é a nossa conversa de hoje aqui, mas é importante sabermos que isso existe. Realmente as coisas estão sofrendo algumas mudanças aqui. Mas é muito importante, então, pensar, sabemos disso tudo, que gênero faz parte do papel social estabelecido socialmente como aquilo que se espera para um homem, aquilo que se espera para uma mulher. Onde isso está no meu iceberg? Será que isso está na parte de cima, superior, naquilo que é perceptível com os sentidos, ou será que está na parte inferior? Está na parte inferior. O papel do homem e da mulher faz parte também daquilo que é mais interno na nossa cultura, daquilo que é mais imperceptível, mas ao mesmo tempo também é daquilo que é também muito estável. Por quê? Porque tudo que está abaixo do meu iceberg, tudo que está então na parte fundante de uma cultura, daquilo que é visível, também é muito mais difícil de ser modificado. É muito mais complicado de ser alterado. E é por isso que, quando acontece uma situação como estamos vivendo hoje, no século XXI, com tantas discussões a respeito, sempre vai acontecer de existir o que eu acabei de falar, a discussão. Por quê? Porque ninguém vai engolir de uma hora para outra uma mudança tão grande. Porque o papel do homem e da mulher já está há muito tempo sedimentado dentro da cultura, da nossa cultura e da nossa também cultura individual, podemos chamar assim também. E é por isso que também sabemos que se a religião, as crenças, estão lá como a parte fundante da cultura, é dela que sai, é na religião que saem os nossos valores morais, que saem as nossas filosofias de vida, que saem nossas opiniões, que saem, na verdade, nossas atitudes. Se a religião dita um valor para os papéis sociais de homem e de mulher, eles também vão tender a ser muito rígidos e pouco flexíveis à mudança. Isso é muito importante, porque as discussões nas igrejas precisam também levar em consideração isso, de que não vai ser fácil uma mudança. Uma mudança não acontece de um dia para o outro. Tem que haver bastante conversa, bastante diálogo, para que, se alguma mudança vier a acontecer, isso vai ter que levar tempo para ser construído. Mas também percebemos que, se a Bíblia é a regra de fé e prática do cristão, é nela que o cristão tem que buscar os padrões para papéis de gênero masculino e feminino, e não na sociedade. Então, realmente, a cultura tem algo a falar sobre o gênero, mas a religião também tem. E no caso do cristianismo, a Bíblia tem algo a falar sobre o papel dos gêneros. E é por isso, então, que agora, finalmente, vamos ir para a Bíblia um pouquinho, com certeza. Vamos sair um pouquinho da nossa antropologia e vamos para uma antropologia bíblica. Porque eu quero trazer hoje para a gente conversar um pouco são as questões hermenêuticas culturais que podem influenciar a leitura e compreensão da Bíblia. Como será que esse óculos cultural que nós colocamos ou que nos foi colocado pela sociedade em que nascemos pode influenciar a leitura e a compreensão da Bíblia? Primeira questão seria a nossa tendência à interpretação sobre a nossa própria cultura. Tendemos a fazer a leitura do texto bíblico como se o texto tivesse sido escrito no século XXI. E acabamos, muitas vezes, interpretando os textos numa ótica do século XXI, da ótica do nosso óculos, do óculos do século XXI, da sociedade em que nascemos. Mas também existe o problema da cegueira cultural, quando muitas vezes nosso óculos fica embaçado, fica meio fosco e a gente não consegue enxergar direito. Mas acontece também problemas com a tradução do texto bíblico, que podem também influenciar a leitura e a compreensão da Bíblia. E, finalmente, existe também uma tendência, muitas vezes, a uma seletividade de textos bíblicos. Usamos, às vezes, muito mais textos dos quais
nos interessam por alguma razão do que usar a Bíblia toda, como um todo. Quantas vezes vocês vão... É um exercício interessante para se fazer. Tentar anotar sempre quais são os textos que são pregados na sua igreja, quais são feitos os sermões, são feitas as homilias. Será que a Bíblia inteira é utilizada? Ou será que existem textos preferidos, de preferência? Isso também não seria uma influência cultural? E pode também diminuir a nossa leitura e a compreensão da Bíblia? Vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Para começar, vamos falar um pouco sobre a nossa tendência à interpretação sobre a nossa própria cultura. Como é que a gente começa a trabalhar isso? Falamos de gênero. Tudo isso, esses 4 pontinhos, podem ser utilizados para analisar a nossa interpretação sobre qualquer assunto. Mas a nossa conversa hoje é gênero. Então eu vou me basear principalmente em exemplos relacionados a gênero. Mas eu gostaria que vocês tivessem essa crítica sobre qualquer outro assunto da nossa cultura. E quando pensamos em gênero, hoje, século XXI, o século Brasil, principalmente, onde já temos Lei Maria da Penha, onde se fala sobre violência da mulher, violência patrimonial, violência moral, violência física, todo esse tipo de violência, será que isso também pode atrapalhar a nossa compreensão de alguns textos? Eu vou fazer alguns exemplos para a gente conversar. Infelizmente, o tempo é curto, dá para falar muita coisa. Se fosse ler este texto hoje, Cantares 1:9, as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Se você lesse isso para alguém que não pertence a essa, não conhece esse evangeliquez, será que essa pessoa ia pensar que, olha só que absurdo, essa mulher na Bíblia realmente é um objeto? Ela é comparada a um animal. Veja que absurdo, como é que a Bíblia realmente se refere mal à mulher. Só que não é só a mulher, né? O engraçado é que isso a gente está falando de gênero. Eu acho que hoje em dia nenhum rapaz gostaria também, como lá em Cantares 2:9, de ser comparado ao gamo, ao veado, filho da gazela. Pega um pouco mal hoje em dia também. Vejam como é que o texto, se formos trazer para os dias de hoje, estou realmente fazendo um exemplo bem claro, como é que isso pode atrapalhar a nossa compreensão se eu não ler o texto na ótica da cultura na qual ele foi escrito e tentar lê-lo com o meu óculos cultural de hoje, dos dias de hoje. Casos, por exemplo, como o de Abraão, Sara e Agar. Se lêssemos o texto hoje, sem conhecer nada da cultura da época de Abraão, sem procurar pesquisar um pouquinho dessa cultura, para começar, com certeza, muita gente achar estranho Abraão ter aceito a proposta de Sara, indecorosa, indecente, de que ele dormisse com Agar, a sua serva. E depois, então, mais indecoroso ainda, é pensar que o pai da fé pegou depois essa mulher, Agar, com seu filho, nascido de Abraão, e expulsou para o deserto. Olha que violência, que absurdo, como é que realmente a mulher é desautorizada, como é que a mulher é violentada na Bíblia. Tudo isso pode sair de uma má compreensão da cultura na qual o texto sai. E eu nem sempre vou conseguir perceber que, para começar, pelo texto bíblico, Agar pertencia a Sara, era uma serva de Sara, e que naquele momento, naquela cultura em que Abraão e Sara viviam, era possível, sim, que uma mulher usasse dos seus bens, e seus bens incluíam suas escravas, para conseguir gerar um filho do seu marido. Então, uma forma era, ou compra uma escrava, se você já tem, você já pode fazer a sua escrava dormir com seu marido. E o que nascer dessa mulher pertence à dona da escrava. Então, significa que o filho que nasce de Agar com Abraão pertence a Sara. E é por isso que Deus diz, atende a Sara em tudo que ela te disser. Porque Abraão não tinha poder nenhum sobre Agar, e muito menos sobre Ismael. Agar e Ismael pertenciam a Sara, e é Sara que decide o destino deles. Abraão ali não foi frouxo, Abraão não tinha o que fazer, não podia fazer nada. Mas eu só posso entender essas questões quando eu leio através da cultura da época. Se eu trago para a cultura de hoje, isso perde completamente o sentido muda totalmente. Outra história interessante também
É a história de Zípora e suas irmãs no poço, quando Moisés as conhece e as salva de vários pastores que estão ali ao redor delas. Por que eu estou falando isso? Há poucos dias, meses, eu acho, poucos meses, eu li no Instagram uma postagem de uma pessoa que dizia que essa história era uma prova de que o poço, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, era um local onde aconteciam estupros de mulheres, porque as mulheres iam desacompanhadas no poço e os homens estavam ali para estuprá-las. Então, naquele momento ali, Zípora e suas irmãs estavam sendo alvos de um estupro coletivo, e Moisés a salvou disso. Ora, desculpa, mas o texto não fala nada disso. Se formos lá para o texto de Êxodo 2, vamos ver que essas mulheres estavam ali tirando água, os pastores as enxotaram dali. Claro, foi uma ação violenta desses pastores, mas não foi um estupro. E Moisés as defendeu. Foi só isso que aconteceu. Extrapola-se o texto, muitas vezes, para que ele vá a combinar com aquilo que eu gostaria que ele estivesse dizendo. Não, a Bíblia não vai dizer o que você gostaria. A Bíblia diz o que ela diz. E para entender o que ela diz, eu preciso compreender o contexto quando ela foi escrita. E não trazer para a nossa cultura de hoje. E já pensando, fechando aqui um último exemplo, já que a mulher hoje em dia é tão criticada, né, como sendo aquela então que ninguém na Bíblia não tinha valor nenhum, ela não podia andar sozinha, ela não podia fazer nada, ela não pode aprender a ler, ela não pode frequentar a sinagoga, ela não pode fazer nada. Não é bem assim também, não. Desde o Antigo Testamento, a mulher tem papel ativo na Bíblia, papel ativo na formação do povo de Israel. O povo de Israel teve momentos que ele teve prestes a deixar de existir, e nessas horas a mulher é que tomava a iniciativa, a mulher esteve ali salvaguardando esse povo, inclusive salvaguardando toda a linhagem do Messias. E da mesma forma, no Novo Testamento, a mulher, dessa ideia de que Jesus libertou a mulher, também não é bem essa história verdadeira. Isso também é a nossa interpretação através dos olhos de hoje. O texto de Lucas 8 diz claramente que Jesus andava de cidade em cidade. E ele era acompanhado pelos 12 discípulos, mas também por mulheres. Gente, mulher andando com Jesus. Não está escrito ali que os maridos elas estão acompanhando, ou os pais, ou os irmãos. Não, elas estão lá, sozinhas, provavelmente. E mais ainda, não só elas estão andando de cidade em cidade com Jesus livremente, como elas também, elas que prestam assistência com seus bens, elas que sustentam financeiramente a Jesus. Que história é essa, então, de olhar para a Bíblia e ver na Bíblia sempre uma mulher renegada a segundo plano, uma mulher que é desprezada? Isso não existe. Isso é uma tendência nossa a interpretar a Bíblia sob os olhos da nossa cultura de hoje, que hipervaloriza a questão da violência contra a mulher. Cuidado com isso. Mas também cuidado com a cegueira cultural. A cegueira cultural são aqueles conceitos pré-estabelecidos que muitas vezes trazemos conosco de filmes que assistimos, pode ser, por exemplo, de livros fora da Bíblia que lemos, e que muitas vezes vão toldar, vão embaçar a nossa visão, embaçar o nosso óculos, e a gente não consegue enxergar a verdade da Bíblia, até mesmo com questão de gênero. Alguns exemplos bobos aqui, mas simples, mas que muitos de nós talvez já tenhamos tido tendências a acreditar neles. Por exemplo, o pecado original foi o sexo. Onde isso está na Bíblia? Em lugar nenhum. Isso não foi colocado pela Bíblia. Isso é dogma posterior, criado pela própria igreja. Da mesma forma, Eva não comeu maçã. A própria palavra pecado não aparece em Gênesis 1 e 2. Então, tudo isso a gente precisa deixar um pouquinho de lado e ler o texto, desembaçar nosso óculos, ler o texto. Se Abraão é o pai da fé, então Sara é a mãe da dúvida. Ela riu, ela não quis saber de que Deus estava falando com ela, que ela ia engravidar. Isso também não está no texto. Sara estava assim, ela se riu, mas esse rir não significa dúvida necessariamente. Ela pode ter significado ali de uma alegria interna e também da sensação de que ela ia ter mãe, apesar dos seus 90 anos.
Sara é tão importante na história de Abraão que ela faz parte de todo o chamado de Abraão. É para Sara que o anjo vai falar que ela ficará grávida. Quando os anjos vão visitar Abraão para contar sobre isso, Sara está na tenda. E o anjo só vai falar da sua promessa quando Sara é chamada para fora da tenda. E a gente não percebe essas coisas, porque Sara fica sempre oculta embaixo de Abraão, sob Abraão. Cuidado, isso é cegueira cultural. Outro que eu já ouvi muito, Betsabá seduziu Davi. Betsabá estava lá nua, tomando banho para Davi a ver. Por isso também, gente, não existe isso na Bíblia. O que diz na Bíblia é que Davi devia estar na guerra e não estava. Davi estava no terraço e Davi, olhando do terraço, viu aquela mulher tomando banho dentro de casa. Coitada de Betsabá, não tinha a menor ideia que estava sendo observada. Betsabá não seduziu Davi. Foi justamente o oposto. Davi que usou da sua autoridade de rei para trazer Betsabá para o palácio. E a gente, às vezes, vê de outra forma. Jezabel era uma prostituta cultural. Em lugar nenhum de 2 Reis está escrito que Jezabel era uma prostituta. De onde tiramos isso? Também é uma questão cultural. Talvez algum filme que você tenha assistido. Talvez uma novela, quem sabe. Mas isso acaba atrapalhando a nossa compreensão do texto. Maria Madalena é uma pecadora. Mais ainda, ela é uma pecadora, uma adúltera. Maria Madalena é a mulher a qual Jesus salvou como mulher adulta que estava a ser apedrejada. E aí ela passa a seguir Jesus. Isso é história de filme, gente. Isso não está na Bíblia. Cuidado com a cegueira cultural. Isso pode atrapalhar a nossa interpretação e nosso conhecimento da Bíblia. Já que estamos falando de gênero, o apóstolo Paulo é vez ou outra também chamado de misógino, de uma pessoa que não gostava de mulheres, ele não era casado. Pedro não, Pedro era casado. Paulo não é casado. Paulo só fala mal de mulher. Paulo quer que a mulher fique calada. Paulo só quer saber de mulher, não se fala com nada de nada. Pelo contrário, gente, Paulo valoriza tantas mulheres. Paulo fecha a carta de Romanos 16 com 10 mulheres que ele elogia, tem como mãe espiritual. Paulo usa mulheres junto com ele para evangelizar. Paulo anda com mulheres. Paulo se refere a si mesmo com termos de femininos. Paulo diz que alimenta os crentes com leite materno. Paulo diz que tem ciúme dos cristãos, dos seus filhos na fé, como se ele fosse uma mãe com ciúme dos filhos. Paulo diz que sofre dores de parto. Desculpe, mas um misógino não falaria essas coisas. Mas a gente não percebe isso. De tanto ouvir alguém falar que Paulo é misógino, acreditamos. Busque na Bíblia. Faça como os crentes de Bereia. Vai procurar a verdade. Não podemos continuar com essa cegueira cultural. Terceiro problema, os problemas com a tradução do texto. Muitas vezes o texto na tradução do hebraico e mesmo do aramaico e do grego para o português vão ter algumas situações interessantes. Por exemplo, alguns termos coletivos que são trazidos para o masculino. E aí, muitas vezes, não percebemos a presença das mulheres. Dei um exemplo aqui de Tito, onde diz, porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Claro que aqui homens é o plural, é toda a humanidade. Por que o tradutor não poderia ter colocado a graça de Deus se manifestou Salvador a toda a humanidade? Teria sido muito mais claro, mas não, aos homens. E aí isso fica muitas vezes fazendo uma diferenciação de gênero ou de sexo que não existe na Bíblia. Isso é só um exemplo de tantas vezes que acontece isso. Outro probleminha é que no hebraico não há letras maiúsculas, todos são minúsculos, todos são idênticas. E aí você tem situações como, por exemplo, a dificuldade de perceber se é um nome próprio ou se é uma característica. Quando eu vejo Gênesis 1, 27, por exemplo, eu vou ter o texto: criou Deus, pois o homem, à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Mas observe, na verdade, a palavra usada aqui para homem é Adam, e a palavra usada aqui para homem é Ish.
duas palavrinhas diferentes, mas que no português foram traduzidas da mesma maneira. Aqui seria muito mais claro se o tradutor tivesse feito a seguinte questão: criou, pois, Deus a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Porque isso acaba gerando, muitas vezes, uma má compreensão de que o homem é feito à imagem de Deus, a mulher não, a mulher é a imagem do homem. Não, o texto bíblico diz que a humanidade, homem e mulher, são a imagem de Deus. Mas a tradução cria um certo probleminha, às vezes, de compreensão. Da mesma forma, em Gênesis 5 diz, no dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Quando vamos ver no texto original, vamos perceber que aqui o tradutor pegou a palavra Adam e traduziu como homem. E na segunda linha aqui, ele trabalha a mesma palavra Adam e trabalha com o nome de Adão. Por que aqui ele considerou ser um nome próprio e aqui não? Foi a interpretação do tradutor. Na verdade, esse nome aqui de Adão pode ser um nome próprio. Ele pode estar simplesmente, novamente, falando que Deus se chamou pelo nome de humanidade, chamou pelo nome de homem. Como também Deus criou a humanidade, assim de Deus o fez. A mulher o criou, os abençoou e lhe chamou pelo nome de humanidade. Talvez fosse muito mais claro também para a nossa compreensão. Os gêneros gramaticais no hebraico, no grego e no português também podem ser diferentes. Outra situação que pode também atrapalhar a nossa compreensão do texto. Por exemplo, espírito, no Antigo Testamento, é a palavra ruá, é uma palavra do gênero feminino, que denota funções maternas. Sempre que o espírito aparece no Antigo Testamento, ele está falando sobre a criação do mundo, sobre a preservação do povo, sobre a proteção do povo, características muito femininas. O espírito no Novo Testamento é pneuma. Pneuma é do gênero neutro. O interessante é que quando traduzimos para o português, passa a ser masculino, o Espírito Santo. Mas na Bíblia, o Espírito Santo não é masculino. Ou ele é feminino, ou ele é neutro. Da mesma forma, outras palavras. Mais um exemplo aqui. A palavra usada para presbíteros, para anciãos, pode ser usada tanto para homens quanto para mulheres na Bíblia. Mas na tradução para o português, ela sempre vai aparecer como sendo masculina, apesar do gênero ser neutro no original. E, por fim, ainda há traduções que são até duvidosas, como um exemplo aqui é o caso de Febe, lá em Romanos 16, onde vai dizer, nossa irmã Febe que está servindo a igreja de Sincreia. Essa é a tradução do português. Ora, o texto original traz a palavra diáconos, traduzida como diácono. Então, o texto deveria ser traduzido com nossa irmã Febe diaconiza a igreja de Sincreia, até porque o termo usado é do gênero feminino. Será que o tradutor não usou daqui, da sua própria óculos cultural, para fazer essa tradução e preferiu não dar vazão à possibilidade de uma mulher ser diaconisa? São algumas questões para levantar, não estou respondendo, nem vou responder isso hoje. Outra ainda em Romanos 16, o texto diz, saudai a Andrônico e Júnias, notáveis entre os apóstolos. O termo é, no original, do gênero feminino, mas muitas traduções consideram Júnia como sendo masculino. O interessante é que os primeiros copistas e os pais da igreja consideravam Júnia como sendo feminina, como sendo uma mulher. Quem começou a mudar isso foi Epifânio, lá no século IV, que ele considerou que Júnia era homem. E da mesma forma que ele dizia que Priscila era homem também. Então, será que a gente não tem que tomar um pouco de cuidado também em pensar essas questões? Conhecer melhor o texto no original? Voltando à questão do presbítero, lá, vamos ter um exemplo aqui, Tito 2:3, o termo presbútis, no feminino, anciãs, tudo bem, mulheres idosas, mas também poderia ser traduzida como presbíteras, mas optou-se por mulheres idosas. Será que não existe também uma cultura do tradutor aqui? Por fim, a seletividade dos textos bíblicos.
Um texto muito conhecido e muito utilizado é sobre a mulher ficar calada na igreja, do 1 Coríntios 14, 34 a 35. Conserva as mulheres caladas na igreja, porque a mulher é vergonhoso falar na igreja. Só que esquecem-se muitas vezes de que o texto, lendo-se a parte anterior, o versículo anterior, os versículos posteriores, vão mostrar que Paulo está falando que toda mulher que ora ou profetiza, se a mulher ora e profetiza, ela está dentro da igreja orando e profetiza. Como é que ela vai ficar calada? E termina o texto novamente falando que irmãos, no gênero aqui masculino e feminino, geral, procurar com zelo dons de profetizar. Não é só os homens, mulheres e homens. Então, como entender esse texto? Não dá para entendê-lo sozinho, eu tenho que entender dentro do seu contexto total. Se eu pego só um pedaço do texto, eu vou ter como meu óculos ali uma lente quebrada. Isso também pode atrapalhar. Todo o texto tem que ser lido dentro do seu contexto geral, dentro da sua toda a estrutura em que ele foi escrito. O mesmo caso vai acontecer com a questão do uso do véu, por exemplo, 1 Coríntios 11, 10, ou da inferioridade feminina, de 1 Coríntios 11, 7, o homem deve cobrir por ele a imagem da glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Para entender isso, eu tenho que pegar o texto todo. Precisaria ler desde de 1 Coríntios 11, do 2 ao 16, pelo menos. E eu veria que o texto está trabalhando do seu início ao fim sobre tradições, sobre costumes morais, sobre julgamentos morais. Não é uma prática de toda a igreja, com I maiúsculo, mas daquela igreja, onde eu ensino aqui. Ao mesmo tempo, hora nenhuma está colocando a mulher como sendo inferior. Deus é o cabeça da humanidade. Cristo está abaixo de Deus, assim como o homem e a mulher. Também ressalta que a mulher ora e profetiza, mostrando que a mulher tem importância. E, principalmente, que existe uma cooperação entre os gêneros. Nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Essas são situações que depois vocês podem ver com mais calma. Infelizmente, hoje não é dia de trabalhar contra isso. E finalizando, já quase chegando para o nosso final, se eu tenho esses 4 probleminhas de uma interpretação que pode estar levando em conta muito mais o meu óculos cultural do que a própria Bíblia, isso vai trazer consequências danosas, com certeza. A primeira consequência é o afastamento do nosso do ideal da criação. Na criação de Gênesis, é dito que Yahvé criou homem e mulher à sua imagem, Ish e Shá. Se formos ver o texto no original, vamos perceber o seguinte, que tanto o termo usado para homem como o termo usado para mulher possuem 2 letras idênticas, o Shin e o Aleph. E 2 letras diferentes, apenas o Re na mulher e o Yod no homem. E interessante reparar que o Re da mulher e o Yod do homem, que os diferencia entre si, estão presentes no nome de Yahvé. O Yod e o Re. O que pode dizer o seguinte, algo que nos identifica como seres humanos. Isso é simbólico. Shin e Aleph existem tanto em homens quanto em mulheres. Mas há algo também que nos diferencia, que faz homem ser diferente de mulher. Mas o que faz o homem e a mulher serem diferentes entre si está em Deus, em Yahvé. Yahvé, Deus, é aquele que é o modelo, tanto do homem quanto da mulher. E eu gosto muito de um texto, num comentário da Torá, que diz o seguinte, quando Deus criou o primeiro homem, ele o chamou de Adam, mas depois de dar essa companheira, ele o chamou de Ish, esposo, e ela de Shá, esposa. O Altíssimo colocou nele o seu nome, a letra Yod, Ish, e a letra Rei, Nishá, dizendo, se eles andarem nos meus caminhos e observarem os meus mandamentos, meu nome estará com eles, e eu os preservarei dos males e das aflições. Caso contrário, se eles não andarem nos meus caminhos, eu retirarei o meu nome, e eles serão um para o outro, Eshvá, fogo devorador. Percebe que, se eu tiro o Re e o Yod, que fazem parte do nome de Yahvé, fico apenas com Shin e o Aleph, que formam a palavra fogo. E talvez seja isso que estamos vivendo nos dias de hoje. Quando homens e mulheres perdem aquilo que os identifica, que mostra o seu papel social, bíblico, eles se tornam um fogo devorador, um contra o outro. E talvez fosse isso também a que Jesus se referia quando os homens vão tentar Jesus, falando sobre o divórcio, e Jesus disse, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. É como se Jesus dissesse, não era para ser assim.
Deus fez tudo diferente. Vocês mudaram. Vocês se afastaram do ideal da criação. Essa é uma das consequências que é possível de acontecer. Segunda consequência, pode acontecer a autorização da violência à mulher, seja moral, física, patrimonial e espiritual. Eu lembro aqui, botei um texto aqui que eu acho muito interessante, que é de Juízes 19, que acontece logo depois da morte da concubina do levita, onde a violência foi tanta que dizem que cada um que presenciava, os outros dizia, nunca tal se fez nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso e falai. É muito triste quando, devido a essas questões culturais, muitas vezes pastores, em vez de agirem com relação a uma mulher da igreja que está sofrendo violência, seja moral, física, patrimonial, espiritual, apenas oram com ela. E não vão tratar do assunto de uma forma muito mais séria. Infelizmente, a pesquisa da Valéria Vilhena, que vai falar conosco no terceiro dia, do Teologando, trabalha exatamente sobre isso, sobre a questão de como a violência à mulher no mundo evangélico é maior do que fora do mundo evangélico. Isto é uma das consequências da visão errada trazida pelo óculos cultural. Terceira questão, que pode também ser uma consequência, é a perda espiritual para os casais. Quando Gênesis, o homem é criado, a mulher é criada, perdão, Deus diz, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. O termo é ezer kinegdon. Na verdade, eu poderia traduzir como vou fazer um complemento que o ajude. A única pessoa chamada de ezer, além da mulher, é o próprio Deus. Deus dá à mulher aqui o mesmo título que é dado para ele, de auxílio, de ajudador, aquele que está ali para socorrer o homem. A mulher foi feita para isso, para socorrer o homem. Mas ela não foi feita para ser diferente do homem. Pelo contrário, ela é feita para como se fosse um espelho, para que uma identidade de um fosse construída em contraposição à identidade do outro, para ser um complemento, um yin e yang. Isso se perde também, quando se perde esse conhecimento. Da mesma forma, lá em 1 Pedro, Pedro vai dizer que se os maridos deixarem de perceber a mulher, toda a sua dignidade que ela tem, e não deixarem de perceber que ambos são herdeiros da mesma graça de vida, até mesmo as orações desses homens não vão ser ouvidas. Então, a perda espiritual para o casal, é perda espiritual para o marido, é perda espiritual para a esposa, para todos. E, finalmente, é uma perda espiritual para a própria igreja. Porque na Igreja de Cristo, como em Gálatas 3, está bem claro, todos são filhos de Deus mediante a fé. E todos que são batizados em Cristo não têm mais, não podem mais criar acepção entre pessoas, nem entre judeu e grego, nem escravo nem liberto, mas muito menos entre homem e mulher, que todos são um em Cristo. Se a Igreja de Cristo percebe a importância, em igual importância de homens e mulheres, isso é muito bom para o crescimento espiritual da igreja, isso é muito bom para a igreja. A partir do momento que a mulher não pode falar, a partir do momento que a mulher não pode pregar, a partir do momento que a mulher não pode estar nada, a não ser servir cafezinho, é uma perda espiritual imensa para a igreja. E é por isso que eu tenho que, fechando o nosso texto de hoje, fechando então a nossa conversa, eu vou dizer o seguinte. Realmente, a cultura dita os padrões esperados para cada papel de gênero. Podemos dizer também que a religião é uma das principais bases onde a cultura se assenta. E assim, a religião influi grandemente no estabelecimento dos papéis para cada gênero. Devemos estar atentos para distinguir o que é cultural do que é bíblico no que diz respeito aos papéis esperados de cada gênero. E aqui eu acho que é o centro do que estamos conversando hoje. Cuidado para não usar só o óculos da cultura para ler a Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia deve ser lida com os óculos do Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que pode abrir o nosso coração para compreender o texto bíblico sem preconceitos culturais, sem conceitos já pré-estabelecidos pela cultura que nos foi colocada. Finalizando, gente, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, não vos submetais de novo ao jugo da escravidão cultural. Porque Cristo Jesus
Nem circuncisão, nem circuncisão, nem homem, nem mulher tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Se praticarmos realmente esse amor de Cristo, esse amor que transcende todas as fronteiras culturais, esse amor que limpa nossa visão através do Espírito Santo, é só Ele que vai nos capacitar para entender o texto bíblico e conseguir perceber claramente os papéis que foram atribuídos por Deus para homens e mulheres, e que até hoje podem sim nos levar à comunhão com Ele, entre nós, seres humanos, e com todos que nos cercam. Eu quero deixar, antes de finalizar, apenas um convite. No meu próximo curso, que vai ser sobre Maria Madalena, vamos trabalhar toda Maria Madalena na arte, na cultura, mas também nos apócrifos, na Bíblia, em todos os momentos que Maria Madalena na cultura humana já apareceu, para tentar destrinchar quem foi realmente essa mulher especial na Bíblia. Esse curso começa no dia 28 de maio, vai ser dado junto com o jornalista Márcio Campos, da TV Bandeirantes, e confere certificado pela Lusófona. Vocês são meus convidados especiais, gostaria de vê-los também no curso. O endereço é esse, está embaixo, curso.lusófona-x.pt. Deixo aqui o meu muito obrigada pela atenção de vocês. E o meu site, para quem quiser conhecer um pouco mais da minha pesquisa e também ver mais sobre texto,